Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Hoje o título do nosso estudo, Um Homem de Bem Teria Morrido, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Aflitos, no capítulo 5. Nós vamos tratar desse assunto, é uma mensagem de Fenelon, que foi um sacerdote no passado, e que trouxe essa mensagem e que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final do capítulo 5, aqui o nosso livro, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864. Eu sou Paulo Ramos e trago aqui para vocês uma frase, um pensamento de Kardec, um ensino de Kardec, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Os Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue quando se dispõe de uma vontade firme. Allan Kardec. Vamos à nossa vinheta e vamos iniciar os nossos estudos logo em seguida. Um homem de bem teria morrido? Uma mensagem de Fenelon, que foi trazida na cidade de Sciennes, em 1861, onde ele inicia. Fenelon diz o seguinte: dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa pergunta já foi feita a mim no passado. Estava estudando a doutrina espírita, iniciando os meus estudos propriamente, e já tinha estudado essa mensagem. E uma amiga minha me perguntou o seguinte: Paulo, aconteceu um fato na minha cidade, em um assalto dentro de um ônibus, houve um tiroteio e o assaltante levou vários tiros e não morreu. Aconteceu que tinha uma menina, professora, jovem, muito boa pessoa, ajudava muitas pessoas, fazia muita caridade, estava sempre preocupada com o bem do próximo, e ela levou um tiro. Uma bala acertou ela e ela morreu. Aí ela me perguntou o seguinte: por que o malvado não morreu e ela, que era boa, morreu? O Espiritismo explica isso, Paulo? Eu falei, sim. Falei, sim, explica. E quem explica melhor é Fenelon, né? Onde ele diz o seguinte: pois bem, ao dizer isso, estás com a verdade. Porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a de um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Aí inicia a resposta, né? A jovem terminou a sua experiência, a sua missão, a sua prova aqui na face da Terra, e o jovem miliante, ainda, né, apesar de ter sido ferido várias vezes, ele continuou vivo, continuou encarnado e obtendo ainda o seu progresso, né? Desejando ainda o seu progresso, passando, né, pelas necessidades da vida. E Fenelon diz assim: assim, pois, quando empregais este axioma é uma sentença, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Então, quando nós dizemos, né, um malvado partiu e um malvado permaneceu, melhor dizendo, na Terra, e uma pessoa partiu para o mundo espiritual, nós não estamos, né, cometendo nenhuma blasfêmia. Fenelon ainda diz: se morrer um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro. Por quê? Aquele que parte terminou a sua tarefa, terminou a sua prova, a sua expiação, terminou a sua missão aqui na Terra. E o que ficou talvez nem a tenha começado. O jovem ali no caso estava passando ainda, né? Tendo atitudes que estavam comprometendo ainda mais a sua prova, as suas dívidas, né? No futuro, evidentemente, com as suas ações que ele vinha cometendo.
Então Fenelon continua: por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la? E que o outro continue preso na gleba terrena? É um fato, né? Desejamos que aquele que é bom, justo, generoso, caridoso, fique preso às problemas, às aflições aqui da terra, enquanto o outro, que ainda nem começou a sua tarefa de transformação moral, parta para o mundo espiritual. E continua Fenelon: que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ele faz essa comparação com o presidiário, né? Que já cumpriu a sua pena, partiu para uma vida melhor, e aquele que não cumpriu ainda a sua pena foi libertado, né? É interessante nessa comparação que ele faz. E Fenelon continua: ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estás na terra, estás em cativeiro. A terra pode ser uma escola, um hospital ou uma prisão, um cativeiro, né? Para o espírito, né? Dependendo aí da sua prova, dependendo da sua missão aqui na face da terra. E ainda diz Fenelon: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Esse grifo aí é meu, eu acho sensacional. O Fenelon dizendo: frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. É o caso lá da jovem, né? Que para todos nós seria um mal, porque ela desencarnou, e o jovem que estava fazendo mal continuou encarnado na face da terra. Então, muitas das vezes nós achamos que aquilo que é um mal é um bem para aquele espírito que parte, se liberta da carne e vai progredir muito mais no mundo espiritual. E Fenelon termina a mensagem dizendo: esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Esse grifo todo aí é meu, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. É a nossa pátria, a pátria espiritual, a pátria do espírito. Meus amigos, eu deixo aqui para vocês o e-mail da Juliana Rocha, que nos dá apoio, suporte aqui no canal Caminho Espírita, julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Se você desejar criar um canal no YouTube, uma página no Facebook, conte com ela, com o suporte, com a experiência que ela tem na graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vamos ficando por aqui. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as mensagens dos estudos que nós postamos aqui no YouTube. Todos os domingos, às 19 horas, estamos ao vivo pelo YouTube, e às quintas-feiras apresentamos os estudos, os vídeos, né, com os estudos do Espiritismo. Eu desejo a todos uma ótima semana e muita paz.